Pronto, minha gente. Agora vamos dar início à segunda parte da nossa aula, né, falando sobre a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Né, a terceira e última lei de Newton. Né, princípio da ação e reação. Então, diz aí, a toda ação se faz corresponder uma reação que age com a mesma intensidade, né? A toda ação se faz corresponder uma reação que agem com a mesma intensidade, mas em sentidos opostos, ok? Olha, a gente pode imaginar, para explicar melhor essa ação e reação, pode imaginar dois corpos se chocando. Aí à direita você tem a figura, né? Dois corpos, uma bola A se chocando com a bola B, tá? Na hora do choque, a bola A aplica uma força na bola B, que eu chamei aí de F de AB. Né? Na hora do choque, a bola A aplica na bola B uma força F de AB. Mas a bola B reage e aplica na bola A uma força F de BA. Então surgiu aí o par de forças ação e reação. A bola A bateu na bola B, empurrou, né? A bola A empurrou a bola B com uma força F de AB. Vou chamar de ação. A bola A aplicou uma ação na bola B, né? Que é a força F de AB. Mas a bola B reage e aplica também uma força de reação na bola A, que é essa força F de BA. Então, F de AB é a ação de A em B, F de BA é a reação de B em A. Ação e reação, certo? Ação e reação, elas têm sempre o mesmo módulo, está escrito aí, ó, e sentidos opostos. Ó, a força de ação igual à força de reação, está escrito, mas tem um sinal menos, o que quer dizer que os sentidos são opostos. Uma é o negativo da outra. Se uma vale 10, a outra vale menos 10. Se uma vale 100, a outra vale menos 100. Ou seja, um é o negativo da outra. Ação e reação agem com a mesma intensidade, porém em sentidos contrários. Tá? Então tem algumas observações aí, esses quadros em amarelo. Ó, as forças de ação e reação são simultâneas. Quer dizer, no mesmo instante em que B recebe a força F de AB, A também recebe a força F de BA. Elas agem simultaneamente. O segundo quadro diz: as forças de ação e reação não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Isso é verdade. A ação e reação não podem se anular, porque elas atuam em corpos diferentes. Por exemplo, você vai puxar uma mesa. Você aplica uma força F na mesa, digamos 10. A mesa reage e aplica na sua mão uma força menos 10, né? 10 menos 10, né? Uma é a negativa da outra. Você puxou a mesa com a força 10. A mesa reage e puxa a sua mão com menos 10. Essas forças não vão se anular, porque se as forças se anulassem, a mesa não sairia do lugar. Se as forças se anulassem, a mesa não sairia. Elas não se anulam, porque tem 10 atuando na mesa e menos 10 atuando na sua mão. Elas atuam em corpos diferentes. Elas não vão se anular. Não pode se anular. Se ela se anulasse, você nunca conseguiria puxar a mesa. Jamais você conseguiria puxar essa mesa. Então, elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Mas aqui diz, o último retângulo aí diz: como atuam em corpos diferentes, as forças ação e reação, apesar de terem a mesma intensidade, produzem efeitos muito diferentes. Exatamente, tá certo? Produzem efeitos muito diferentes. Eu puxei a mesa com 10, a mesa reagiu e também me puxou com 10, a mesma intensidade. Mas eu consegui arrastar a mesa, tá certo? O efeito foi deslocar a mesa. E eu fiquei parado, puxei ela parada. Repare que os efeitos são diferentes, né? Os efeitos são diferentes. Dois carros se chocam. Tá, a força que vai atuar no carro A, feito o choque que está representado aí. A força que vai atuar no carro A é a mesma, tem o mesmo módulo, o mesmo valor da força que vai atuar no carro B. Sim, a força tem o mesmo valor. Mas só que o carro A
pode ser muito mais pesado do que o carro B. Aí a força é a mesma, mas não vai conseguir o mesmo efeito, porque o carro A é tão pesado que ele quase não sai do lugar, não é? Mas o carro B, sendo levezinho, a mesma força pode arrastá-lo. Portanto, é o seguinte, as forças são iguais, mas elas podem produzir efeitos muito diferentes, porque depende da inércia dos corpos, da massa que eles têm. Depende da inércia. Então tem aí uma coisa aí, analise a coerência da seguinte afirmação. Isso é para você analisar, eu não vou dar a resposta, eu vou deixar que vocês analisem e depois vocês vão me fornecer a resposta. Se a ação anulasse a reação, toda a luta de boxe terminaria em empate. Né? Terminaria em empate. Então, aí você vai analisar se isso está coerente com a terceira lei, se não tem nada a ver, qual é a coerência dessa afirmação, né, com a terceira lei de Newton. Ok? Então, vamos agora continuar resolvendo o exercício com a questão número 3. Tem aí um automóvel parado, né? E o cara empurrando o automóvel, né? Ele está empurrando o automóvel. Então, pela ação e reação, a gente já sabe, né? A gente já sabe que você aplica uma força F no carro e o carro reage e aplica em você uma força menos F, né? O negativo da força, uma força oposta. Você aplica 100 newtons no carro, o carro aplica em você também 100 newtons, aplica o negativo, né? Então aí ele diz o seguinte, que o carro quebrou e o dono do carro, o cara que estava dirigindo, faltou combustível, né? Aí o cara que estava dirigindo pensou na terceira lei, pensou assim, se eu descer e empurrar o carro e tentar empurrá-lo, né? Se eu descer e tentar empurrar com ele, vai reagir com a força menos F, elas vão se anular e eu não conseguirei mover o carro. Né? Isso é um pensamento que ele teve. É um pensamento que ele teve. Você já sabe que isso não vai acontecer, porque uma força atua no carro e outra força atua na pessoa que vai empurrar. Então, como elas atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. Aí uma outra pessoa que não tinha esse mesmo pensamento que ele, vinha no carro, né? Vinha no carro, o caroneiro não tinha esse mesmo pensamento, desceu, empurrou o carro e conseguiu mover, mostrando que aquele pensamento do motorista estava errado. Essas forças não se anulam, né? Vamos justificar aí com base na ação e reação. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: o carro move-se porque a pessoa dá um empurrão, um rápido empurrão no carro e momentaneamente a força é maior do que a que o carro exerceu sobre ele. Ele está dizendo aqui na afirmativa 1 que a força com que a pessoa empurrou o carro é maior do que a força que ela recebeu. É não. É não, pela ação e reação, você sabe que as forças têm o mesmo valor, a mesma intensidade. As forças têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, falsa, a primeira logo falsa. Tá certo? Então, você aplicou uma força F no carro. O carro reagiu com a mesma força que atuou em você. Elas não vão se anular porque ela atua em corpos diferentes. Então, a primeira está falsa. Não tem uma força maior do que a outra, não. Ação e reação têm o mesmo valor. Segunda, né? Segunda, você tem, ele diz aqui na segunda, o carro move-se porque a pessoa empurra o carro para frente com uma força maior do que o carro exerce sobre ela. De novo, o mesmo erro, ação e reação têm o mesmo valor, não tem uma força maior. Portanto, de novo, o mesmo erro da primeira afirmativa. A terceira afirmativa diz o seguinte: o carro move-se porque a pessoa exerce sobre o carro uma força que é tão intensa quanto a que o carro exerce sobre ela. No entanto, a força de atrito que a pessoa exerce, né, é grande e é para frente, enquanto a que ocorre no carro entre os pneus é pequena e é para trás. Não, isso não justifica o movimento do carro, não. Tá? Isso não justifica o movimento do carro. Isso não justifica. Não está
correlacionada com a terceira lei também. Não está correlacionada. Agora, a quarta e última afirmativa diz: o carro move-se porque a força que a pessoa exerce sobre o carro e a força que o carro exerce sobre a pessoa têm módulos iguais, de sentidos contrários, mas aplicadas em corpos diferentes. Portanto, cada uma vai produzir um efeito independente, né? O efeito da força que está atuando no carro é mover o carro, né? É mover o carro, tá certo? Então a quarta afirmativa é a única que está correta. Elas têm mesmo modo, elas agem em sentidos contrários, mas elas produzem efeitos diferentes, tá certo? Produzem efeitos diferentes. Então tá aí. A afirmativa 4 é a verdadeira, portanto, a resposta é a letra A. Apenas a afirmativa 4 é verdadeira, tá certo? Quarto exercício. A velocidade de uma bola de tênis de massa 50 gramas, num saque muito rápido, a massa da bola de tênis 50 gramas, e ela chega a atingir 216 km por hora. Né? Normalmente vamos ter que transformar essa velocidade aí para metros por segundo, viu? Vai ter que dividir por 3,6. Bom, então ela atinge essa velocidade. E durante o voo, ele está supondo aqui que durante o voo, tá certo? Ela fica constante. Bom, a bola estava inicialmente em repouso. Inicialmente estava em repouso. E o tempo de contato entre a raquete e a bola é de 0,001 segundos. Né? 1 milésimo de segundo. Então, depois a bola tem 50 gramas de massa, vai ter que passar para quilogramas, lembre, porque no sistema MKS é metro, quilograma, segundo, vai ter que, tá certo, dividir isso aí por 1000, essa massa, tem que passar para quilograma. A velocidade está em km por hora, também você vai ter que dividir por 3,6. O tempo está em segundo, não tem problema nenhum, o tempo está beleza. Então ele diz que no momento do saque, né, quando o jogador efetuou o saque, a bola passou 1 milésimo de segundo em contato com a raquete. Isso é o tempo, né? O tempo de contato. Ele quer saber, né? Qual foi a força média que impulsionou a bola, né? Qual o valor da força média que impulsionou essa bola. Então, vamos ver. Vamos olhar. Na hora do saque, na hora do saque. O que é que você está vendo aí, ó? Ação e reação, né? Ação e reação. A raquete aplicou uma ação na bola, né? E a bola aplicou uma reação na raquete. Pronto, ação e reação. A raquete impulsiona a bola com uma força F, tá certo? E a raquete também recebe da bola uma força de mesmo valor, mas sentidos contrários, né? Não vão se anular, porque uma atua na bola, outra na raquete. Não vão se anular. Se se anulasse, a bola não saía do canto. A bola não seria impulsionada. Elas não se anulam, né? Não esqueça. Então vamos lá. Olha, pela segunda lei, a força que vai atuar na bola, segunda lei, a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Mas a aceleração, eu posso substituir essa aceleração por ΔV sobre ΔT. Essa aceleração aí que aparece na segunda lei, eu vou substituir por ΔV sobre ΔT. Então, a força que vai atuar na bola vai ser a massa vezes ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT. Tá certo? Agora vamos botar os valores. A massa era 50, mas eu estou aí multiplicando por 10 a menos 3, que é para transformar, não é, de gramas para quilogramas.
Esse 10 a menos 3 que está aí, você está transformando gramas para quilogramas. Tá? Então a massa já está em quilogramas. E a variação de velocidade pelo tempo. A variação de velocidade, certo? Você teria que transformar aquela velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Você tem que fazer a transformação. Ou seja, vai ter que dividir por 3,6. Tá certo? Vai ter que dividir por 3,6. Quando você faz a divisão, dá 60. Aquela velocidade que está lá, certo? Vamos ver. Lá no enunciado, uma velocidade de 216 km. Quando você divide por 3,6, você encontra 60. E esse 10 a menos 3 é o tempo, que era 0,001, pode ser escrito em potência de 10, pode ser escrito em 10 a menos 3. Fazendo essas continhas aí, nós chegamos ao resultado que é de 3.000 newtons, a força que impulsionou a bola durante o saque. Não esqueça que você tem que transformar aquela velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Por isso apareceu esse 60 aqui, é o ΔV, é a variação de velocidade. Você tem que transformar para metros por segundo, aí deu 60. E esse 10 a menos 3 aqui é o tempo, que era 0,001. 1 milésimo de segundo, é 10 a menos 3. Pronto, então a resposta para a questão... Não, ainda vamos chegar à resposta. Isso não é exatamente a resposta, porque ele pergunta qual é a massa de um corpo que teria esse peso aí, né? Qual seria a massa de um corpo que tivesse essa força como peso? Ele ainda pergunta isso, né? No final. Qual seria a massa de um corpo cujo peso fosse essa força aí que a gente calculou? Então vamos lá, o peso é massa vezes aceleração, tá? É o peso do corpo, ok? Mas o peso tem que ser igual à força que atuou na bola. A pergunta é essa: se essa força fosse um peso de um corpo, qual seria a massa dele? Então o peso é 3.000, a massa é m, a aceleração da gravidade vale 10, fazendo as continhas, tá certo? 3.000 dividido por 10, 300 quilogramas. Então, se a força que impulsionou a raquete fosse o peso de um corpo, é isso que ele propõe, esse corpo teria uma massa de 300 quilogramas, indicando para a resposta a letra B de bola. B de bola. Ok? Tudo bem, né? Tudo bem. Não esqueçam de transformar a velocidade para metros por segundo. Não esqueçam de transformar a massa de gramas para quilogramas. Muito bem. Vejamos agora a questão número 5. Você tem na figura aí, né, um bote que está sendo puxado por duas pessoas, né? Esse círculozinho em cima e embaixo estão representando duas pessoas. Um bote, né? E duas pessoas puxando o bote. Bote flutuando naturalmente e as pessoas arrastando o bote. As pessoas estão na margem, né? Puxando o bote. Muito bem. O bote tem massa de 600 quilogramas, não tem que transformar nada, já está em quilogramas, está ótimo. E as pessoas puxam através de cordas, né? Você vê que tem duas cordas aí, elas fazem, a corda faz com a horizontal um ângulo de 60, cada corda, né? Cada corda faz com a horizontal um ângulo de 60, e as pessoas puxam a corda aplicando em cada uma delas uma força de 80 newtons. Então, cada pessoa aplica uma força de 80 newtons. A força se transmite pela corda e vai atuar no bote, para arrastar o bote. Então, tem 80 newtons em cima, tem 80 newtons embaixo, está puxando, né? Tudo bem. Agora ele diz aí que o bote se desloca, tá certo, com uma aceleração de 0,02 metros por segundo quadrado. Então, as pessoas estão puxando o bote e ele está se deslocando com essa aceleração de 0,02 metros por segundo quadrado. Certo? Claro, e diz mais, o bote está se movendo contra a correnteza, quer dizer, as pessoas estão movendo o bote contra a correnteza. A correnteza está para a esquerda e elas estão puxando o bote para a direita, com essa aceleração aí. Ele dá o cosseno e o seno do ângulo de 37,
né? Que é o ângulo que cada força faz com a horizontal, e quer saber qual é o módulo da força que a correnteza está aplicando no bloco. Porque você está puxando o bote, mas a correnteza está tentando frear, ou seja, a correnteza está aplicando uma força contrária, né? Uma força contrária, está tentando impedir que o bote ande. Então, vamos lá, tem as duas forças que as pessoas aplicam, são duas puxando. Tá? Tem duas forças puxando. E tem a força que a correnteza aplica em sentido contrário, tentando frear. Vamos ver como é que a gente vai esquematizar isso aí. Tá certo? Muito bem. Olha aí, ó. Olha aí. Cada pessoa está aplicando uma força F. Mas essa força vai produzir uma componente horizontal aqui, Fx, né? A projeção da força F, ou componente horizontal da força F, a gente já falou isso quando viu vetores, né? Viu vetores. Então a força F, ela tem uma componente horizontal Fx, e a de baixo também tem duas componentes Fx. Ó. A pessoa que está na margem acima, ela aplicou uma força F e essa força tem uma componente horizontal Fx. A pessoa de baixo também aplicou uma força F, vai ter a mesma componente horizontal Fx. Então, no bote vão atuar duas forças, Fx e Fx, para a direita, que são as duas componentes horizontais da força de cima e da força de baixo. Né? A força de cima produz uma componente Fx, a força de baixo produz a componente Fx. As duas vão puxar o barco para a direita. Mas tem a força da correnteza, que vai aplicar a correnteza vai aplicar uma força para a esquerda. Tem duas forças para a direita, Fx e Fx, e vai ter uma força para a esquerda, que é a força da correnteza. Está desenhada aqui, ó, ao lado esquerdo do barco. Para a direita, duas forças, Fx e Fx. Para a esquerda, uma só força, a força da correnteza. Então, a força resultante, né? Ó, duas forças para a direita, uma força para a esquerda. É só diminuir. Duas forças para a direita, 2Fx. Cada uma vale Fx, né? Então, duas forças para a direita, 2Fx. Menos a força para a esquerda, que é a força F da correnteza. Tá? Força resultante é a diferença. As duas que atuam para a direita, menos aqui age para a esquerda. Muito bem. Agora, achando as componentes, vamos achar as componentes. Vamos ver se a gente lembra. A componente Fx é F cosseno de θ. A componente Fx, tá? Que é essa vermelhinha aí, é F cosseno de θ. Certo? E a força resultante é M vezes A. A componente Fx é F cosseno de θ. E a força resultante é M vezes A. Então vamos substituir, né? Na primeira equação lá. Em lugar do Fr, é o MA. Agora, 2Fx. Fx está escrito aí, que é F cosseno de θ. Então, duas vezes F cosseno de θ. 2Fx, duas vezes F cosseno de θ. Menos a força da correnteza, que é o que a gente quer determinar. Muito bem. Como a massa do barco é 600 kg, a aceleração 0,02, primeiro membro, MA, né? 600 vezes 0,02 é igual a duas vezes F cosseno de θ. F é 80. Né? Cada pessoa aplicou uma força de 80. Duas vezes F. F é 80. E cosseno de θ foi dado 0,8 menos FC. Fazendo essas continhas, do lado esquerdo ficou 12, do lado direito 180 menos FC. Tirando o valor de FC, FC é igual a 116 newtons, ok? Ou seja, a resposta é a letra D. Muito obrigado, minha gente, mais uma vez, pela atenção e cooperação de vocês. Estudem direitinho, não vai ser complicado, tá certo? Resolver as questões sobre leis de Newton. Bom dia para todos.